Direito e Literatura está de volta para debater o tema Estado Novo. Getúlio Vargas, né, reconhecido por suas habilidades políticas. Antes de falar até da ameaça comunista e de como surgiu isso, uma informação assim, que as pessoas talvez esqueçam. O Código Penal foi da era Vargas, um decreto. O Código de Processo Penal, que está em vigor, o Código de Processo Penal era Vargas. O Código de Processo Civil é de 39, foi mudado só em 73. A Lei das Contravenções Penais, que é uma lei bem behaviorista, que é típica de uma política do corpo, de moralização da sociedade, de costumes, também é da era Vargas. Então vejam como cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. Só para brincar com o lema positivista, né? Então, nossos códigos, gente, os códigos estão aí, que tratam da liberdade penal e processo penal. Não tivemos coragem de mudar algo que veio do Estado Novo. Essa é a provocação para vocês. O Fernando Henrique, durante o governo dele, teve um determinado momento que ele disse que o Vargas estava morto. Na época, eu me lembro que alguém entrevistou e tal, fez alguma coisa, e eu meio que discordei ao meu modo. Um outro entrevistado era o personagem que nós conversávamos hoje, me esqueci o nome dele agora, mas que o Décio Freitas também foi entrevistado. Eu me lembro que várias coisas foram ditas e esta é uma coisa que também no Brasil se diz, está morto. E aí quando você coloca aqui que nós temos praticamente a sustentação legal, toda ela ainda do longo período Vargas, a pergunta é, de qual Vargas estamos falando também? Talvez a gente pudesse colocar isto, né? De que Vargas falamos e de que sociedade brasileira falamos? A dos anos 40, que o grande período é esse, ali tem a guerra, tem uma série de coisas que eu acho que são muito importantes, mas tem a cultura, que é fundamental em termos de Brasil, pensar também. Um sujeito como o Capanema está com Getúlio. E ele faz uma questão que a gente pode chamar hoje de diálogos institucionais, que poucos países quase têm, diria que talvez a Canadá, Nova Zelândia, que é uma questão interessante. Quando tinha o dispositivo, artigo 96 da Carta Polaca, essa. 36. Depois eu queria que alguém explicasse por que é polaca para o nosso telespectador. E o dispositivo dizia assim, Sérgio, que quando o Supremo Tribunal declara uma lei inconstitucional, se o parlamento, por 2/3, disser o contrário, vale o parlamento. Ele tira a questão da judicialização. Cabeça do Vargas pensando algo que hoje é um problema porque judicializamos tudo. E ali ele já estava preocupado com as questões institucionais. Eu acho que todas as instituições que nós temos hoje, as fundamentais, são herdeiras do que Vargas fundou. Período Vargas. Toda a questão da CLT, né? Toda a parte trabalhista. Eu esqueci da CLT. Exatamente. Como é que eu fui esquecer da CLT? Carteira de trabalho, bom. Então, o Código de Processo Penal, o direito penal, processo penal, contravenções penais, o arcabouço do próprio processo civil e a CLT. E todo o aparato da propaganda, Sim, a voz do Brasil. Exatamente. E ainda neste contexto, fazendo, abro aspas, os brasileiros, ou seja, quem somos nós e que identidade temos. Sem contar a centralização que houve do Estado com sua carga tributária brutalmente centralizada e que é um problema grave, talvez é um dos problemas nucleares do Brasil, né? Mas que ao mesmo tempo era necessário naquele contexto, né? Essa federalização pela destruição, queima de todas as bandeiras dos estados, todos os estados com interventores, quer dizer, realmente essa centralização... Para fazer a nação. Na época necessária, não havia... Mas a polaca é porque foi uma cópia da Constituição da Polônia.
Né? Eles se inspiraram na Constituição polonesa, que é uma Constituição feita para servir a figura do chefe, né? Do patrão, como dizia a filha, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto que é importante, que aquilo que o final do Império não conseguiu fazer, porque tu sabe que o final do Império se começou as ferrovias, e, quer dizer, houve um interesse pelos avanços das tecnologias, mas não houve nada efetivamente de se produzir aqui. Isso era o projeto do Barão de Mauá, né? Porque ele conhecia muito bem a Inglaterra, circulava, e ele estava disposto a iniciar uma industrialização do país. Primeira fase do processo de substituição de importações se dá com Vargas e também a segunda a partir dos anos 40, né? Aproveitando um pouco a própria questão da guerra. Né? Isso. Então, o que ele fez em termos da industrialização, de começar pelas coisas básicas, a siderurgia, os minérios, as ferrovias, né? De avançar, as rodovias, a BR-116, a grande nordestina. Uma transnordestina. Uma transnordestina. Quer dizer, projetos realmente e buscar recursos para isso e todas as negociações. Quer dizer, era um homem muito hábil para conseguir implementar realmente esses grandes projetos. Mas um homem que seja somente um excelente administrador não faz isso sozinho. Não. Um governante faz sozinho, mas um administrador, por mais competente que seja, não faz. Então, o Mauá estava no lugar errado em termos do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas, este cavalo encilhado, como a gente diz aqui, nunca passou em vão por ele. E quando ia passar, que era em 54, ele dá um tiro no coração. O morto... Ele surpreende todo mundo. Ele surpreende todos. E ele barra a revolução, o golpe que vinha vindo ali. Ele barra esse golpe. Esse golpe vem para 64. Agora, o que eu fiquei muito impressionado, eu não tinha me dado conta disso, que o candidato dele é que vai vencer as eleições. O Juscelino. Sim. O Juscelino era o candidato dele. Né? Sim. Na 54, depois. Nas eleições que vêm logo a seguir, depois do Café Filho, né? E como é que se comportava? Quem era a literatura desses anos do Estado Novo? Bom, eram os anos dourados, né? Porque você tinha jovens ainda produzindo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e outros como Dionélio Machado. No teatro, Nelson Rodrigues. Na crônica, Rubem Braga. Na poesia, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, ou seja, a nata. Na sociologia e antropologia, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Também o primeiro, acho que, os estudos marxistas, não sei se o Florestan, mas o Caio Prado certamente é de 30 e qualquer coisa. Sim, é uma época realmente muito... E de relações ambíguas, né? Havia uma relação ambígua. O Érico, por exemplo, nunca compreendeu o Getúlio. Você pega, porque o Getúlio não teve uma literatura, de alguma forma, sobre ele. Tem agora esse livro, tem alguns livros, mas nenhuma grande literatura sobre ele. O Érico, no Tempo e o Vento, no final do Tempo e o Vento, coloca mais ou menos em questão a figura, mas o Érico tinha um substrato maragato, como vocês dois aqui. Claro. Né? Foi tão claro. Uma herança maragata, né? E o Érico não entende que Getúlio representava, com suas contradições, representava exatamente a modernização do país. E que ele tinha um projeto, o Rio Grande do Sul tinha um projeto para o país, e por isso comandou a Revolução de 30. Era uma elite com um projeto e com preparo militar. Foram as duas condições que deram essa liderança insofismável da Revolução aos gaúchos. Né? Mas eu acho que os militares antes do Getúlio tinham um projeto Tinha um projeto parecido também. Tinha um projeto no Brasil que o Getúlio absorveu e transformou, se aproximando muito daí porque o Estado Novo. E daí porque os tenentes apoiaram o Getúlio de maneira entusiástica, né, em 1930. Havia uma noção que era...
por exemplo, os militares tinham muito a noção da integração do país. Era preciso integrar. E isso era um monte de ilhas, né? De ilhas dominadas por coronéis, né? Então era preciso só um Estado forte poderia fazer isso. É que os remanescentes do 18 do Forte, né? Que é 22, né? Esses vão conseguir chegar onde queriam em 64. O Décio Freitas fez uma observação uma vez. O Décio Freitas foi fazer uma entrevista com o Getúlio, jovem jornalista, no fim dos anos 40. E o Getúlio saiu da sala e ele ficou mexendo na biblioteca. O Getúlio era um leitor. E uma das coisas que o Décio marcou é que ele pegou, tinha lá, estava o Saint-Simon. Isso está escrito, essa entrevista está escrita num livro do José Luiz Werneck Viana, publicado no Rio de Janeiro. Excelente essa entrevista. E aí ele diz que lá pelas tantas ele pega um exemplar dos Sertões do Euclides da Cunha, totalmente sublinhado e comentado, que também é o problema dos sertões, né? Quer dizer, o problema do Euclides, o Brasil precisa se integrar, o Brasil precisa formar uma nação coesa. Né? Isso não havia outra forma, a não ser através do Estado forte. Talvez o Brasil, como o Brasil começou a ser contado mesmo pela literatura, né? Os Sertões talvez seja sobre esse sentido, um tratado sobre o Brasil, certeza. Que é a questão da integração, que Vargas vai ter que quebrar as estruturas estaduais, como que se formaram, né, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, mas para o nosso telespectador de todo o Brasil, qual era a diferença mesmo de Maragato e Chimango? Porque isso é uma linguagem muito regional e o resto do Brasil, eles precisariam saber disso também. Fomos acusados agora, professor, o senhor nos defenda, por favor. É que os Maragatos, eles eram pela monarquia. Mas quando caiu a monarquia, Maragatos é porque eles tinham relação com os uruguaios, né? Que vem de lá esse nome. E aí, com a queda da monarquia, eles continuam com um ideal nessa linha. E vão fundar daí o Partido Libertador, Assis Brasil, e o Partido Libertador sempre defendeu o parlamentarismo. Que seria... Que é o típico da monarquia. O correspondente ao modelo da monarquia. Isso. Ou seja, um presidente, né, e o primeiro-ministro, que se ele não está de acordo, ele vai cair, vai vir outro. Mas o ponto fixo é o presidente. O senhor será contestado na questão monarquista, né? Não que eu não seja, eu acho maravilhoso a monarquia parlamentarista, mas os nossos aqui, segundo o discurso do Gaspar Silveira Martins, uma vez proclamada a República, eles não seriam monarquistas, mas eles teriam uma federação onde federalistas, tanto que o partido vai ser federalista, é quase incompreensível, é um partido federalista contra um partido republicano, mas o partido federalista tinha esta distinção, um federalismo pela via da... Isso dá uma peleia, inclusive, logo depois. Pelearam muito, né? Ao ponto de se dizer assim, não se gasta pólvora em chimango, né? Visto que os chimangos não foram colocados aqui, os chimangos são os outros. No terceiro bloco a gente pode começar discutindo isso, né? Tem um livro magnífico, né, sobre Antônio Chimango, né? Que eu acho que foi o Sérgio que comentou esse livro aqui num dos programas. O Direito de Literatura vai agora para o intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre o Estado Novo. No próximo bloco vamos continuar a falar sobre o assunto, aprofundando esses reflexos sobre a sociedade de hoje ainda. Já voltamos.